Numa determinada fase da vida, corpo e mente percebem a passagem do tempo. E ali perto dos 50 anos, a maioria das pessoas já acumulou conquistas profissionais, criou os filhos. Pois é, então que a ciência anuncia, bate a porta, a crise da meia-idade. O termo crise de meia-idade foi criado há cerca de 50 anos no Canadá. Na época, a expectativa de vida do ser humano era de 70 anos. E para os pesquisadores, quando as pessoas chegavam já aos 35, a qualidade de vida diminuía. E vinham os efeitos na disposição, na saúde, nas emoções. Hoje vivemos por muito mais tempo, trabalhando mais, amando mais, curtindo mais. E a tal crise também parece ter se atrasado mais para chegar. E veio com direitos iguais. A partir dos 50 anos, homens e mulheres passam a ter que lidar com mudanças naturais no corpo e arcar com as consequências na mente. A cultura que exalta a juventude alimenta mais o turbilhão de emoções que afeta quem completa meio século de vida. A ciência comprova que a crise de meia-idade não é apenas uma sensação. Ela mexe com a vida de milhares de pessoas. Mas médicos e psicólogos explicam que aos 30, 40, 50, toda essa crise pode ser uma oportunidade para recomeçar. A crise da meia-idade é o tema do nosso Assunto em Debate, que começa agora, e a gente convida você a participar dessa discussão. É só mandar perguntas ou comentários para o nosso site. Nossos convidados aqui em São Paulo vão ter o prazer de responder e comentar as suas perguntas e os seus comentários. g1.com.br/Globo News é o nosso endereço eletrônico, ou se você preferir, você pode ligar para a nossa central de atendimento. Está aí na sua tela o número 4002-2884, custa de uma ligação local de qualquer lugar do Brasil. A gente aguarda a sua participação a partir de agora. A gente tem convidados aqui no estúdio para falar sobre os efeitos da chamada crise da meia-idade no corpo e na mente. A gente recebe aqui no estúdio o endocrinologista Ricardo Meirelles. Doutor Ricardo, muito bom dia. Bom dia, tudo Luciano. bem? Bom dia, Raquel. A Ana também tem convidado lá em São Paulo, né, Ana? Aqui, Raquel, a gente recebe o psiquiatra Luiz Kushner. Ele é responsável pelo Centro de Estudos da Identidade do Homem e da Mulher e pelo Gender Group, no serviço de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Muito bom dia também. Obrigada pela presença. O que vai determinar quem vai chegar bem resolvido na meia-idade e quem não vai? Quem vai sentir mais os efeitos das mudanças no corpo e na mente? Bom, quem conseguiu realizar os seus projetos das fases anteriores tem uma grande chance de não ter a crise. Agora, como a crise ela também depende de fatores externos, das crises familiares, de perdas, das crises profissionais, das questões de como a pessoa está fisicamente, então é uma incógnita. Na verdade, uma pessoa bem estruturada emocionalmente, que trabalhou suas questões, que está no caminho que gostaria de estar, que tanto profissionalmente quanto amorosamente, afetivamente, conseguiu cumprir o seu projeto, ou está cumprindo, né? Essa pessoa tem a chance de lidar melhor com o que acontece na meia-idade. Se isso vira crise ou não, é uma questão de como ela vai reagir, né? Fisicamente, doutor Ricardo, a crise, a chamada meia-idade, ela chega mais cedo para a mulher? A gente sabe que a mulher se desenvolve primeiro do que o homem, né? Desde a adolescência, quer dizer, ela passa pela adolescência, pelo menos fisicamente, primeiro. E normalmente a gente vê a mulher com 30 anos já questionando, já buscando, aquela que não teve filhos, buscando a maternidade. A mulher passa realmente primeiro por esse processo do que o homem ou não? Na realidade, os hormônios desempenham um papel muito importante nessa crise da meia-idade. E o padrão hormonal da mulher é diferente do padrão hormonal masculino. Na mulher existe uma coisa chamada menopausa. Em torno dos 50 anos, os ovários param de produzir estrogênios e isso se faz de uma maneira muito rápida, em muito pouco tempo. Então, poucos anos antes, ela começa a ter algumas irregularidades menstruais, algumas alterações, enfim, e que culminam com a parada total das menstruações, que significam que os ovários já não estão produzindo mais estrogênios em quantidades suficientes para aquela mulher. No homem, a coisa é um pouco diferente. Por quê? No homem, os níveis hormonais vêm baixando progressivamente a partir dos 30, 40 anos e continuam diminuindo lenta e progressivamente até os 80, 90 anos de idade. E o que acontece é que nem todos os homens chegam a ter níveis hormonais suficientemente baixos para criar problemas. Então a chamada andropausa ou hipogonadismo do homem
que envelhece, essa andropausa pode não existir. Atualmente, o que se imagina é que em torno de 20% dos homens, após os 50 anos, podem ter realmente uma insuficiência hormonal importante a ponto de criar problemas. Então, no homem é preciso que haja não só uma diminuição dos níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, como também sintomas compatíveis com essa diminuição de níveis de testosterona. Diferentemente da mulher, que todas as mulheres vão passar necessariamente pela menopausa. Ok, doutor Luiz, a gente já tem pergunta de assinante chegando aqui pra gente, assinante mandando pergunta por telefone ou pelo nosso site. A primeira para o senhor em São Paulo, Sebastiana Maria, ela pergunta o seguinte: depois de completar 40 anos, tenho me sentido carente, impaciente, ou seja, tenho passado por mudanças comportamentais. Essas mudanças seriam por causa da crise da meia-idade? Bom, a possibilidade que você tem de estar enfrentando uma mudança na tua vida nessa fase de vida existe, né? Se isso é uma crise, não necessariamente ela está relacionada a esse conceito de meia-idade. Está relacionada a outros fatores que têm a ver com como você está vivendo com a tua família, profissionalmente, economicamente, como você está fisicamente. Então, é uma fase da vida, a partir desses 40, um pouco antes, um pouco depois, que muita coisa está mudando mesmo. Dentro Luiz, de você e fora de você. Pois é, isso que eu queria que o senhor complementasse, o que é a mudança nessa fase para a mulher, porque provavelmente ela está estável no emprego, ou seja, não tem tantos desafios, é o momento que os filhos saem de casa, então ela se sente ali meio sem função mais na família, aliado, claro, a essa questão hormonal, né? E ela pode sim estar estável no emprego, ela pode justamente querer cumprir o que ela não conseguiu cumprir porque os filhos já não demandam tanto. É o momento que os filhos começam a sair, nem sempre eles já saíram, porque é uma fase que eles começam a ter um pouquinho mais de independência, mas depois é que realmente existe a mudança deles de casa. Isso provoca aquela síndrome mais tarde que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Ela perdeu tanta função que ela tinha. Então, a possibilidade que ela tem de desenvolver novos projetos é muito grande e, claro, que desses projetos ela começa a rever se a escolha afetiva, amorosa que ela teve, ela ainda funciona, porque muitas vezes a mulher muito jovem, ela escolhe um parceiro que nem sempre ele é o parceiro que ela escolheria mais lá na frente da vida dela, né? Doutor Ricardo, Marcelo Lozeca, o assinante Marcelo Lozeca pergunta: muito se fala sobre crise de meia-idade depois dos 40, mas e se essa crise chegar mais cedo, aos 30 anos? É muito raro que o homem tenha deficiência hormonal aos 30 anos que possa justificar uma crise realmente de base orgânica. Normalmente, se ocorre nessa idade, aspectos mais psicológicos, emocionais, devem estar envolvidos. Embora, naturalmente, alguns homens possam ter uma insuficiência hormonal mais precoce e isso pode contribuir também para a crise da meia-idade, sem dúvida nenhuma. Que aí não seria da meia-idade, porque 30 anos certamente ainda não é meia-idade. É da meia-idade. Bom, tem uma pergunta para você, Luiz, aqui também de assinante. Os assinantes mandando perguntas para a gente: como manter a autoestima e a vontade de realizar atividades, como fazer um curso que quando era mais jovem não pude fazer. Cássio Pessoa. Como manter, como conseguir reiniciar, como retomar, tudo isso é uma questão da consciência que a pessoa tem de que a vida dela vale essas mudanças, né? Vale ela provocar esse desconforto, porque é um desconforto. Sair do que já sabe, do que conhece, é sempre mais difícil. Mas tem pessoas que têm essa característica, que são as pessoas que buscam, as pessoas que não querem parar, que dão um verdadeiro significado de vida. Vida não é ficar parado, que eu até brinco que às vezes a pessoa que fica parada, ela morreu, né? E a autoestima, ela está muito relacionada a isso. Uma pessoa que estima a si própria, que cuida de si própria, que tem esse interesse, é claro que ela não vai ficar só preservando o que ela já conhece. Ela também vai experimentar o que tem aí pela vida, porque é impossível alguém chegar num determinado momento e dizer, já conheço tudo. Então, se ela estima a si própria, ela vai em busca de desafios, de experiências, de conhecimento, e ela está cuidando de si mesma, né?